Olá, meus irmãos. Meu nome é Nadília. Eu venho hoje para conversar com vocês o tema de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Nós conhecemos a parábola do filho pródigo, que é aquele homem que tem dois filhos, né, um rei, um senhor, né, rico, poderoso, e ele tem dois filhos, um deles se revolta e exige a parte dele da herança e vai viver a vida dele longe da família. E o rei fica com o outro filho, e esse filho trabalha e cumpre com os seus afazeres, mas o rei fica sempre muito triste, esperando por aquele que partiu. E aquele filho que partiu gasta tudo, se diverte, né? E depois passa por muito sofrimento, passa fome, humilhação e acaba voltando e pede perdão. E o pai o perdoa, aliás, recebe com muita alegria, devolve a ele a dignidade que ele perdeu, né? E devolve a ele também riqueza, né? Devolve a roupa, a sandália, o anel. E quando o filho que ficou sabe de tudo, ele não gosta da situação e não quer participar daquela festa, né? Ele se revolta. Essa parábola ela é conhecida como uma parábola que é o evangelho dentro do evangelho, porque ela é rica em ensinamentos, né? Então, para nós fica muita lição. Por quê? Primeiro que nós precisamos compreender, né, que deve haver sempre o perdão, que aquele pai que recebe o filho de volta é Deus, né, para que a gente possa compreender o amor desse pai, que nos aceita como nós somos e que não importa o que nós venhamos a fazer, Deus nos perdoa e nos quer sempre de volta. Sempre alerta, aceso dentro dos nossos corações para que a gente compreenda esse amor que Deus tem. O que nos chama a atenção e que nós precisamos estar atentos é em relação à postura do filho que fica, né? Porque aquele que fica, ele não aceita o outro irmão, porque ele se revolta achando assim, puxa, eu fiquei aqui, fiquei trabalhando, agora o outro volta e vai pegar minha parte, né? Porque eu que trabalhei, que continuei fazendo tudo aquilo que ele deveria ter feito, e agora eu tenho que dividir com ele de novo, né? Então, a postura desse filho que fica é que nós precisamos estar atentos, né? Por que eu falo isso? Porque nas outras parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida, Jesus, na da ovelha perdida, ele fala de um pastor, que ele cuida de várias ovelhas, né? Porque naquela época as pessoas não tinham riqueza, né? Então, às vezes, a pessoa tinha lá uma ovelhinha e ficava um pastor para cuidar da ovelha de cada uma daquelas famílias. Então, ele conhecia. A gente não sabe entender como, porque a ovelha é tudo igual, né? E ele saía naquele deserto com as ovelhas, e quando ele olhou e uma faltou, ele deixou todas ali no aprisco e foi atrás daquela que se perdeu, né? Então, ele, como pastor, ele reconheceu a ausência daquela que faltou. E ele largou tudo e foi para o deserto buscar aquela. E ele, quando encontrou aquela ovelhinha já desfalecida, ele colocou a ovelhinha no ombro e trouxe ela de volta muito feliz e contou para todo mundo que ele encontrou e recebeu e reanimou aquela ovelhinha. A outra história da dracma é uma mãe, uma mulher de família, que perde uma dracma, que é uma moeda da época, de prata, onde valia mais ou menos uma parte de um boi, que dava para alimentar a família ali, sei lá, por um mês, né? E Jesus fala que a mulher, quando perde aquela dracma, ela larga de fazer tudo aquilo que estava na responsabilidade dela para procurar aquela dracma. Então, a importância da dracma perdida, né? E aí, às vezes, a gente lê essas histórias no Evangelho
e fala, ah, tá, então perdeu porque tinha um valor, ela foi lá procurar. Mas a gente tem que ter um olhar afiado, né? Para que a gente possa perceber que, às vezes, essa dracma perdida é aquele filho que ficou da historinha do filho pródigo. Por quê? Porque é um filho, é alguém de valor que ficou, né? O filho que partiu tem tanto valor quanto aquele que ficou. Só que aquele que ficou, que parecia que estava tudo em ordem porque ele ficou, ele também estava perdido, como aquela dracma de valor que se perdeu. E a mãe teve que ir buscar aquela dracma de valor e largou a vida para poder trazer de volta aquela dracma, né? Largou a vida, que eu quero dizer assim, largou os afazeres dela diário, colocando atenção naquela dracma perdida. E o rei, muito preocupado com aquele filho que foi, não prestou atenção no que ficou. E às vezes aquele que ficou estava também tão doente do espírito, da alma, do coração, quanto aquele que foi, né? Porque ele não soube perdoar o irmão que foi. Então a doença não estava só no outro que queria viver uma vida de liberdade. Talvez aquele que ficou também queria. E ele só não se afastou, não pelo amor, pelo entendimento do amor em família, mas porque estava preocupado com os valores materiais. Tanto que quando o outro voltou, ele não queria dividir nada com o outro, né? E lá na parábola da ovelhinha perdida, Jesus mostra a importância do olhar, de você olhar ali, parece que é tudo igual, né? Filho, é tudo igual. Eles me amam, eu estou dando amor, está todo mundo bem aqui dentro de casa. E às vezes não, né? Então, olha que riqueza de entendimento. Nós precisamos olhar para cada uma daquelas criaturas que estão conosco com um olhar de atenção, com um olhar de amor, entendendo que nós somos espíritos imortais e cada um de nós veio para cá para realizar algo. Nós temos comportamentos, apesar de todos nós ter as mesmas necessidades orgânicas, né? Físicas, prestarmos serviços, né? Parecidos, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa honrar compromisso, mas cada um de nós traz dentro do espírito uma necessidade de evolução. E nós que convivemos em família, mesmo quando não é dentro da família, no trabalho ou na comunidade, nós precisamos compreender essas diferenças e lembrar que todos nós somos importantes e nós precisamos respeitar as limitações de cada um. Às vezes eu tenho um potencial para uma coisa e o outro tem para outra. Então, esse nosso amor, esse nosso olhar atento diante das situações é importante. Muitas vezes em entrevistas, né, em entrevistas fraternas dentro da Casa Espíritas, a gente ouve pessoas falar sobre situações assim, puxa, eu estou vivendo uma vida de tanta dificuldade, mas eu sinto que eu tenho uma missão, eu tenho algo importante para fazer, né? Então, às vezes, a pessoa fica procurando fora. O que será que eu tenho que fazer? Será que é isso que está faltando para eu ser feliz, né? Mas Deus, às vezes, permite essa sensação de ter que realizar para que a pessoa perceba que é ali onde ela foi plantada que ela tem que florir, né? É ali onde ela está que ela precisa realizar essa missão. Às vezes, essa coisa grande que ela precisa fazer está ali dentro da casa dela, sabe? Com um filho, com o marido, com a sogra, com o cunhado, com o genro, dentro, pertinho da gente. Uma grande coisa a ser realizada ali que só depende do teu amor, só depende da tua paciência, do teu olhar afiado como de um pastor cuidando de ovelhas, né? De um olhar afiado de uma mãe que zela pelo lar, que está sempre de olho em cada uma daquelas pessoas. Um coração que sabe perdoar uma coisa que está errada, como a do pai do filho pródigo lá, que aceita o outro, independente de tudo que você já fez de errado, né?
Então, vamos olhar, né, e compreender que a nossa vida é como uma grande plantação. Nós estamos sempre plantando, semeando coisas. A cada dia que se abre, que é um presente para nós estamos ali semeando coisas, ali junto àquelas pessoas do nosso convívio. E às vezes a gente se revolta e fala assim, puxa, mas eu já sou cristão, olha, eu estou tentando, eu estou melhor, mas a minha vida não sai disso, está sempre com muita dor, muita dificuldade. Mas vamos nos lembrar que hoje eu mudei, hoje eu já estou transformada, mas as plantações que eu vinha fazendo na minha vida, eu estou começando a colher agora. Plantação, a gente não planta hoje e colhe amanhã no dia seguinte. Às vezes a gente plantou hoje e vai colher só daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, depende daquilo que nós plantamos, né? Então vamos fortalecer o nosso coração no entendimento desse amor que Jesus vem nos orientar, para que a gente tenha força para suportar o que nós plantamos de errado lá atrás, que vem chegando agora, e que nós possamos ter a alegria e a satisfação de plantar hoje, para que nosso amanhã, lá no futuro, nós possamos estar colhendo as alegrias desse amor que Jesus nos trouxe e que nós estamos conseguindo conquistar somente agora. Que Jesus fortaleça a nossa caminhada, que Deus nos abençoe para que nós possamos estar a cada dia mais fortalecidos. Graças a Deus.